Olá! Vikings! Estes guerreiros míticos, tradicionalmente e incorretamente representados com capacetes com cones, navegaram em aventuras dignas de grandes epopeias pelos mares gelados do norte. Quer dizer, historicamente tem uma má fama por razões compreensíveis, mas vamos focar-nos na perspectiva mais politicamente correta e ligeiramente revisionista de que eles eram nobres aventureiros. Não é de admirar que a Lego, sendo uma empresa de um país nórdico, já tenha feito alguns conjuntos com temas vikings. É de admirar, no entanto, que tenha feito tão poucos. Em 2005 lançaram uma breve série intitulada adequadamente Lego Vikings, claro. Teve apenas 7 conjuntos, alguns dos quais estarão a ver no ecrã agora. Não guardo valor sentimental algum por nenhum deles, já que em 2005 já se tinha dado início à minha Idade das Trevas do Lego, e por isso todos estes conjuntos passaram completamente ao lado. Devem ter existido em Portugal, pois vejo-os no OLX, mas não a um preço que justificasse comprar só para tirar uma foto e mostrar no vídeo. Felizmente, de vez em quando, os astros devem alinhar-se corretamente, para alguém nos escritórios de Lego achar que é boa ideia voltar a lançar um ou outro conjunto num certo tema, nem que seja oficiosamente. Alguns em 2022 lançaram o conjunto 31132, um navio viking contra uma serpente marinha. Sendo um criador 3 em 1, não posso dizer que seja uma continuação da linha de 2005 e nem posso dizer que partilhe realmente o mesmo DNA, mas fica a perguntar-me se o sucesso relativo deste navio não implicaria que vikings, no geral, ainda são fixe. Digo isto também porque pouco depois eles lançaram uma aldeia viking, desta vez estranhamente proveniente de uma submissão do Lego Ideas, o que reforçaria a ideia de que existe interesse no tema. Estes dois últimos conjuntos estão fora do orçamento de muitas pessoas, a meu ver, mas isso sobre o que eu acho que algumas coisas podem não ter de custar um salário mínimo português. Isso é tópico para outro vídeo, suponho. Creio que onde quero chegar com esta parte é que considero ser possível criar uma quantidade de conjuntos numa gama mais baixa de valores monetários com aventuras vikings simpáticas. Aliás, vamos pôr isso à prova de uma maneira desnecessariamente complexa? Aguardem para ver. Entretanto, eis o navio de que falei há pouco, número 31132. É fixe, gosto, polegares para cima. Sendo o conjunto criador, como disse, é feito quase totalmente de peças o mais atómicas possível, de modo a que possam ser reutilizadas nas construções alternativas. Compreensivelmente, no entanto, acho que brilha mais na sua forma principal e nunca construí as outras duas versões, mais por falta de tempo do que de interesse, sinceramente. Os elementos de borracha a fingir, as cordas, adicionam imensa estabilidade ao navio inteiro e trazem mais um elemento de realismo bem intencionado ao conjunto. Os tripulantes têm uma pequena secção de refeição onde podem também assar um peixe menos afortunado. Esta era uma estrela pop em ascensão no mundo dos peixes, com seu álbum de estreia de sucesso chamado Glucemia Elevada. Que descanse em paz. Trágico. O que é que eu estava a falar? Sim. O navio ergue-se em forma de um dragão na proa e na popa, inspirando terror certo a todos os que vejam o seu vulto numa noite de nevoeiro. Potencialmente poderá também atrair um dragão míope mais desesperado, mas não creio que seja um risco que os vikings tenham em conta. Para que não haja dúvidas sobre a sua capacidade bélica, o navio também contém um engenho capaz de lançar projéteis a ameaças e é parcialmente blindado a estribordo e a bombordo com escudos largos e decorados. Sim, tenho um dicionário aberto para ir confirmando termos náuticos. Sempre gostei de construções feitas à escala de minifigura e este navio faz muita coisa bem nesse sentido. Sinto que os tripulantes poderiam fazer a sua vidinha neste navio de um lado para o outro, efetivamente andando na superfície dele, sentando-se na mesa para a refeição e presumivelmente dar umas festinhas ao bovino presente. Se o navio fosse mais pequeno, os bonequinhos teriam de equilibrar-se ou mesmo voar pelo exterior para chegar onde quer que fosse. Gostaria de usar como exemplo disto um outro barco mais ou menos viking, o 76208, o chamado Goat Boat, com o Thor da Marvel, baseado num dos filmes, acho eu. Não o tinha referido ainda porque não o considero um conjunto de viking a sério, não no sentido que tenha de explorado até agora. Se o fizesse teria de incluir toda a linha de Thor e Marvel e tal, Odin-me livre. É no entanto um barco de aspecto viking e tenho pena de ainda o ter na caixa selada para acumular valor para a minha descendência o vender daqui a 40 anos pelo dobro do que é suposto. Se não, poderia ainda demonstrá-lo talvez lado a lado com o outro. Pena. Estou a brincar! A minha frota está a aumentar, hein? Gosto. Tudo isto para demonstrar que os bonecos no navio a esta escala não parecem estar tão confortáveis quanto numa escala maior. Não que o conforto tenha sido grande prioridade neste tipo de navios, realisticamente falando, mas ainda assim parece mais natural a proporção de tripulação para a dimensão do barquinho do navio maior. Resumindo, parece-me que o navio tem a capacidade de ser tanto um elemento decorativo e impressionante numa qualquer superfície doméstica, como também tem um grande potencial de ser um veículo para brincadeira.
É neste último ponto que gostaria agora de me focar, voltando também ao assunto de como facilmente se poderiam fazer mais conjuntos vikings acessíveis. Que comece a aventura! Este é Eric, chefe de uma pequena aldeia viking, repleta ainda assim de corajosos guerreiros prontos para seguir o seu chefe. Eric ordenou que fosse construído um resistente navio apto para aventuras longínquas. Os trabalhadores do estaleiro começaram de imediato a trabalhar no pedido do seu líder, para a grande consternação do peixeiro local que foi passado à frente. É bom ser o rei, pensou. Quando o navio estava pronto, Eric reuniu-se com 3 outros elementos escolhidos a dedo para a viagem. A Hakon, um mestre navegador muito experiente em saquear, a Astrid, a Valkyria, a mais valente da sua guarda pessoal, tendo ganhado a sua alcunha pelo número de inimigos que já tinha ajudado a seguir para outra vida. E finalmente Gerda, uma tripulante mais reclusa, mas com um talento inato para mecanismos e construções. Antes de se lançarem a altos mares, passam por uma última aldeia costeira onde se abastecem de umas últimas provisões e adicionam um último membro à tripulação. Um boi, ou uma vaca, não sei bem. E nem sei bem porque é que ele também vai, mas chamaram-lhe Ragnarok. A primeira paragem da aventura é um mero aquecimento banal, atacando e saqueando uma qualquer fortaleza zeca que aparece apetitosa. Encontraram uma semi em ruínas, mas ocupadas por membros do misterioso Clã do Lobo. Para esta situação, Gerda construiu para a Astrid umas asas mecânicas bem realistas para ultrapassar os muros altos. Um pequeno à parte. Demorei imenso tempo a construir esta espécie de catapulta. Outras versões saíram bem mais pequenas, mas desmanchavam-se com cada disparo, tal era a força que eu usava. Só com peças técnicas é que consegui algo que aguentasse. Digo isto porque eu não sou grande especialista neste género de construção, mas diverti-me. Quem também se divertiu foi a minha filha, que sabotou a fortaleza com a sua arte e exigiu que fosse adicionado um escorrega. Não tive coragem para desmanchar o que ela tinha feito. Continuemos. Rumaram a norte e, tendo entrado em mar aberto, pareceram presa fácil para a grande serpente marinha que aterroriza a região. A bravura de Hakon resolveu a situação, tendo tomado a fera de maneira imprudentemente direta. As temperaturas descem e os nossos aventureiros, estando habituados ao frio extremo, apreciam um breve momento de paz à medida que começam a navegar na orla do que é conhecido no mundo viking. A aurora boreal sempre foi um espetáculo magnífico de observar, mas agora pareciam mais perto da origem das luzes estranhas no céu. Chegaram a um grande aglomerado de criaturas estranhas, vindas das estrelas, celebrando, mas ainda assim eram bastante hospitaleiras. Os nossos aventureiros finalmente encontram uma nova terra, ou talvez uma terra nova. A primeira impressão não é a melhor, pois encontram um enorme troll com o qual travam uma batalha difícil. Exploram a costa em direção ao sul, mas os níveis de hospitalidade desceram dramaticamente. Têm um encontro com os nativos da região, que parecem preferir que os imigrantes não venham tirar-lhes os empregos. Exaustos, estes vikings decidem que é a altura de voltar para casa, espalhar as novas sobre o que encontraram e desfrutar do excelente Serviço Nacional de Saúde deles. O fim. Espera, o fim da história. Não o fim dos tempos. Oh não! O Ragnarok percebeu mal! Ficou maluco! Alguém o drive! Fujam!